Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito das Coisas. Neste módulo estamos estudando posse e propriedade. Iniciamos o estudo da posse nas nossas últimas aulas, falando um pouquinho sobre a natureza jurídica da posse, também falamos sobre as teorias da posse, mas a partir dessa aula nós vamos conceituar especificamente então o que é posse, entender de uma vez por todas o que é posse. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, vai lá, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário, compartilhe essa aula com quem você desejar. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Bom, vamos lá então para a nossa missão de conceituar posse. Professora, você está falando de posse, mas eu ainda não consegui visualizar e ter um conceito do que é posse. A gente vai ver que o conceito de posse, ele ficou muito mais simplificado a partir do momento, então, que o Código Civil resolveu estabelecer um conceito para posse, mas também resolveu estabelecer o que não seria posse. Então, para tirar qualquer dúvida de algumas circunstâncias que aparentemente seriam posse, o Código Civil vem e diz, olha, nessa situação não há posse. Então, para conceituar posse, nós vamos ter que fazer uma análise de 4 dispositivos legais. Nós vamos ter que analisar o artigo 1196 do Código Civil, o 1198 do Código Civil, o 1208 do Código Civil e o artigo 100 do Código Civil. Então, a conjugação desses 4 artigos é que nos dará a exata ideia, a exata noção do que é posse. Então, nós vamos gastar 4 aulas para conceituarmos posse. Isso mesmo. Temos que ter um pouquinho de paciência com relação, então, a essa primeira análise de posse, porque é um instituto bastante controvertido, é um instituto bastante importante e que se exige muito aí nas provas de OAB e concursos públicos. Então, vamos começar analisando o primeiro artigo, que é o artigo que conceitua posse. Então, o artigo 1196, ele vem para dizer, na verdade, quem é o possuidor. Então, ele não traz um conceito de posse, mas sim um conceito de possuidor. Então, o artigo 1196 do Código Civil vai dizer assim, ó, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade. A gente vai ver que há a possibilidade de eu exercer sozinha, plenamente, completamente alguns dos poderes inerentes à propriedade ou não. Mesmo que eu não exerça plenamente, mas se eu exercer alguns desses poderes inerentes, eu posso ser considerado possuidor. E digo isso por quê? Porque em algumas hipóteses, apesar da pessoa exercer alguns dos poderes inerentes à propriedade, ainda assim ela não será possuidora. Por quê? Porque o próprio Código Civil assim irá determinar. Então a gente começa do geral. Então, possuidor em regra é todo aquele que exerce um poder de fato. Então, posse é um estado de fato, não um estado de direito. Como assim, professora? A posse, ela não está comprovada ou materializada juridicamente através, por exemplo, de um título. Na verdade, ela é um estado de fato. Então, eu reconheço o possuidor pelo exercício da sua posse. Eu reconheço o seu possuidor analisando a sua conduta, analisando o seu comportamento, analisando a forma como ele trata a coisa e não analisando juridicamente um título, juridicamente um documento, diferente da propriedade, que se materializa, por exemplo, quando se trata de bens imóveis, com a escritura pública, com o registro. Então, a posse é um estado de fato. Então, ela existe faticamente no mundo, no dia a dia, no caso concreto, e essa posse, ela se vislumbra, ou seja, ela é visualizada
quando eu percebo naquele possuidor alguns dos poderes inerentes à propriedade. Professora, que poderes são esses? Nós vamos estudar direito de propriedade e vamos ver que lá no artigo 1228, o Código Civil vai dizer que proprietário é aquele que exerce 4 poderes. Então, se uma pessoa ela exerce ou ela detém um conjunto de 4 poderes e pode exercer esses poderes ou não de forma plena, a gente vai dizer que essa pessoa ela é proprietária. A gente sabe que quando se trata de bens imóveis, o proprietário precisa do registro público para comprovação desses 4 poderes. Quando são bens móveis, não, tá? Geralmente é a tradição que comprova essa titularidade, esse domínio. Mas proprietário é aquele que tem o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que injustamente a detém. Então, se eu tenho um carro e eu posso todos os dias sair com o meu carro, ligar esse carro e dar uma volta ou fazer um passeio, né? Usar ele a qualquer momento para o meu bem próprio ou para um passeio, então eu tenho um dos poderes inerentes à propriedade, que é o usar. O gozar, ou também chamado de fruir, ele nada mais é do que a possibilidade que eu tenho de, enquanto proprietário, retirar valores econômicos, retirar da coisa uma apropriação econômica. Então, por exemplo, quando eu alugo meu carro, eu não uso o meu carro, mas eu alugo. Então, eu estou tirando ou usufruindo rendimentos econômicos daquilo que é meu. Um outro poder do proprietário é o poder de dispor. Nenhum dos 4 poderes revela tanto a qualidade de proprietário do que o poder de dispor, porque é o poder que eu tenho de vender, de alienar a coisa, de doar a coisa. Então, só pode doar, vender a coisa quem é o seu proprietário. Então, o direito que eu tenho de que a qualquer momento eu transfira essa propriedade para outra pessoa. E o reaver? Reaver a coisa de quem quer que injustamente a detenha. E eu posso fazer isso através de ações chamadas ações reivindicatórias, em que eu vou então reivindicar o meu direito de propriedade. Bom, possuidor, vamos voltar? Todo aquele que exerce de fato, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade. Então não precisa ser alguns, 2, 3, pode ser um só. Se uma pessoa exercer de fato alguns desses poderes aqui, então, em regra, essa pessoa ela é tida como possuidora. Então, aquele que passa lá na minha frente dirigindo um carro, num primeiro momento, numa primeira análise, eu posso afirmar que aquela pessoa ela é possuidora do veículo. Não posso afirmar que ela é proprietária, porque para isso eu preciso ver o título. Se eu vejo alguém morando numa casa, eu posso afirmar que essa pessoa, ela tem posse dessa casa. Por quê? Porque ela está usando dessa casa. Então, eu entendo nesse momento que ela exerce um dos poderes inerentes da propriedade e então afirmo que ela tem posse. Agora, eu não posso afirmar que ela é a proprietária. Então, de uma forma bem simplificada, se a pessoa usa a coisa, se a pessoa explora economicamente a coisa, se a pessoa pode ceder essa casa para outra pessoa, se ela exerce alguns dos poderes inerentes à propriedade, eu posso afirmar que essa pessoa ela é possuidora. Bom, aí nós temos alguns conceitos doutrinários para ajudar vocês nessa conceituação. Então, o Rosenwald, ele traz e diz e afirma, né, que o melhor conceito para a posse é o conceito dado por Caio Mário, e aí ele vai dizer assim, ó,
que posse é uma situação de fato, como eu disse para vocês, não é uma situação jurídica, não é uma situação que está materializada juridicamente, através de um título, por exemplo. É uma situação que acontece no dia a dia, no caso concreto, na situação fática, em que uma pessoa que pode ou não ser proprietária. Por quê? Porque se uma pessoa é proprietária, ela também pode ser possuidora. Então, a gente vai estudar isso. Porque se ela é proprietária e ela tem os 4 poderes inerentes à propriedade, eu posso afirmar que ela também tem posse. Professora, mas se ela é proprietária, por que eu preciso afirmar que ela tem posse? Porque a gente vai ver que a defesa da posse ela é muito mais célere, muito mais rápida do que a defesa da propriedade. Então, esse possuidor pode ser o próprio proprietário da coisa ou não. Então, por exemplo, eu alugo uma casa, eu não sou dona da casa, eu sou a locatária, mas eu moro nessa casa, então eu tenho posse. Eu alugo um carro, sou locatária do carro, não sou proprietária do carro, mas eu tenho a posse. Da mesma forma, o proprietário que é o locador da casa, o locador que loca a casa, ele também tem posse. A gente vai ver que nesse caso ele tem uma posse indireta, um desdobramento dessa posse. Então, se eu exerço algum dos poderes inerentes à propriedade, eu tenho posse. Exerce sobre uma coisa atos e poderes ostensivos, que são aqueles decorrentes do direito de propriedade, conservando a coisa e defendendo-a. Por quê? Porque há uma definição do possuidor quando esse possuidor ele tem aquela conduta de dono lá da teoria de Ehring. Então, Ehring ele diz assim, que possuidor é aquele que utiliza a coisa como se fosse o dono, com comportamento de dono, com conduta de dono. Dono é quem? É quem tem propriedade. E quem tem propriedade exerce os 4 poderes. Então, o Código Civil ele vem para dizer o seguinte, olha, se ele tem um comportamento de dono, qual é o comportamento de dono? O comportamento que conserva a coisa, que defende a coisa. Então, esse é o possuidor. Mas o Rosenwald ele vai dizer o seguinte, que esse conceito é quase perfeito, porque ele acrescenta aqui um detalhe que é muito importante, que a gente também vai ver lá na frente. Que esse exercício dessa posse aconteça sobre ingerência socioeconômica. Porque a gente vai ver que um dos requisitos, por exemplo, para uso capião, é que eu tenha dado para a coisa uma utilidade econômica. Vamos lembrar? Função social da posse. Então, o poder público, ele legitima aquela pessoa que usa a coisa e usa a coisa dando a ela uma destinação econômica, porque essa destinação econômica, ela acaba favorecendo a comunidade, favorecendo o interesse social. Então, eu exercito esses atos, eu exercito esses poderes, eu protejo a coisa, eu defendo a coisa e dou a ela uma utilidade econômica, seja morando, seja retirando alguma atividade, algum rendimento econômico, como por exemplo num arrendamento. Então esse seria, para Rosenwald, o conceito mais completo de posse. Bom, aí dentro de uma semântica da posse, de um significado da posse, como que a gente extrai um significado bastante pontual acerca da posse? Então a gente vai entender que posse gira em torno de permanência. Então aquele que chega, fica na casa por um dia e não volta mais, esse não é possuidor. Aquele que pega um carro, dá uma volta e devolve para fazer um test drive, não é possuidor. Então possuidor é aquele que estabelece na coisa, seja móvel, seja imóvel, uma relação de permanência, mesmo que seja uma permanência curta. Por exemplo, você aluga um carro para passar o dia, né? Você está de uma viagem de férias e você quer passar o dia aí dirigindo você mesmo. Então, nesse caso, nessa situação,
você terá posse. Será uma posse numa permanência mais curta, de só um dia, mas você tem posse. Então, a ideia de permanência nos dá um reflexo do que seria o possuidor. Além disso, quando se trata de bens imóveis, é quando eu estabeleço naquele imóvel a minha habitação. A gente vai ver que um dos requisitos também para aquisição da propriedade mediante a uso capião é quando a pessoa comprova que ela estabeleceu ali, sobre aquele imóvel, sobre aquela coisa, a sua moradia, moradia da sua família. Então, essa habitação lá e vindo lá da função social da posse pode garantir aí ao possuidor a aquisição da propriedade. E também a destinação econômica que a gente disse. A destinação econômica no sentido, então, de retirar ou extrair da coisa rendimentos esses que não serão só para o meu bem próprio, mas para toda uma sociedade. Vamos lembrar o seguinte, pessoal, por que nós estamos conceituando posse e por que posse é tão importante? Porque a posse merece proteção. Quem é possuidor tem o direito de proteger a sua posse de quem quer que injustamente atente contra ela. E a gente vai estudar quais são os meios de defesa dessa posse. Além disso, alguns possuidores, e a gente também já viu isso lá na posse ius possessionis, eles podem adquirir a propriedade do bem comprovada a sua posse, uma posse permanente, mansa e pacífica, em que ele comprove que estabeleceu ali a sua moradia da sua família e dando um rendimento econômico a essa coisa, a esse bem. Então, a semântica da posse, ela gira em torno aí dessas três premissas que nós acabamos de ver. Bom, então olha só, o que eu disse para vocês no início? Que o conceito de posse, ele é a conjugação de 4 artigos, 1196, 1198, 1208 e artigo 100 do Código Civil. Nessa aula, nós estudamos então o que é posse de acordo com o conceito trazido pelo artigo 1196. Então, o artigo 1196, ele vai dizer quem é possuidor. Então, ele diz aquele que exerce alguns dos poderes inerentes à propriedade. Porém, eu disse para vocês o seguinte, que às vezes a pessoa está usando uma coisa, mas ela não será possuidora. Às vezes ela está extraindo algum rendimento econômico da coisa e ela não será considerada possuidora. Por quê? Porque a própria norma irá dizer onde, no artigo 1198, então o artigo 1198 vai dizer assim, ó, esse não é possuidor. O 1208 também vai dizer, essa situação aqui também não revela posse. E o artigo 100 também vai dizer, nessa situação também não há posse. Então, olha só, o 1196 diz, quem é o possuidor? Agora, os outros 3 dispositivos vão dizer que, apesar de exercerem poderes inerentes à propriedade, eles não podem ser considerados possuidores. Por isso, precisamos estudar todos os 4 artigos. Tudo bem, pessoal? Então, o início aqui do estudo do conceito de posse, a gente encerra essa nossa primeira aula, lembrando que nós temos mais 3 aulas para conceituar posse e eu espero vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.